Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, né, à medida do possível. É isso aí, gente. Vamos para mais uma história. Bom, a história de hoje é aterrorizante, é apavorante. É, como sempre, do cemitério, né? Dessa vez é do cemitério. Bom, vamos lá para esse vídeo não ficar muito comprido. O nome da história hoje é Relato de um Coveiro. Eu vou colocar o nome do coveiro de João, tá, gente? Bom, conta o João, né, que há anos ele é coveiro desse pequeno cemitério no interior de uma cidade aí, né, que não foi relatado qual a cidade. E a casinha e ele morava também dentro do cemitério, no meio do cemitério tinha a casinha dele. Ele já estava acostumado com aquilo ali, né? Ele era sozinho, muito solitário e ficava mesmo por conta ali dos túmulos, dos enterros e tudo mais. E ele conta também que nunca teve problema, né? E nunca teve medo de fantasma, de é, coisas aparecer para ele, porque ele nunca teve esse problema e nunca viu nada, né? E uma certa noite ele fez ele foi andar lá no cemitério, que sempre fazia uma ronda lá à noite, né? E nesse dia diz ele que nem acendeu, levou lanterna, porque estava uma lua cheia e estava iluminando muito bem o cemitério todo. Ele fez a ronda e tudo, estava tudo tranquilo. E ele conta, né, que geralmente tinha uma turminha de dois rapazes e uma moça que gostava muito de entrar ali dentro do cemitério para beber, para as bagunças deles ali, sempre estavam ali durante a noite. E nesse dia estava muito tranquilo o cemitério. Ele não viu essa turminha nem nada. E foi para casa. Diz ele que entrou dentro de casa e no que ele foi pro quarto dele, que ele chegou da janela, ele viu numa das sepulturas, bem lá no fundo, ele viu um senhor, um velho, sentado em cima da sepultura olhando para ele. Aí ele achou aquilo estranho, né? E saiu correndo para ver o que aquele velho estava fazendo ali aquela hora, pois ele tinha acabado de entrar, tinha feito a ronda, não tinha ninguém. E ele disse que como ele nunca teve medo dessas coisas, ele saiu correndo e foi lá para ver o que o velho queria, né? Diz ele que no que ele saiu de casa, ele já não viu, olhou lá para a sepultura do velho e não viu mais ninguém. Aí ele aproximou da sepultura e ele viu a foto lá, que parecia muito ser com o velho que ele tinha acabado de ver. E achou aquilo muito estranho, já começou a ficar com medo. No que ele virou para ir embora, para voltar para casa dele, ele depara de frente com o senhor, né? Esse velho que estava sentado em cima da sepultura e que ele conta que é o mesmo da foto que estava ali na sepultura. E esse velho ficou olhando para ele e cercando ele, não deixando ele passar. E ele começou a ficar amedrontado com aquilo, né? Ficou realmente com medo. E foi aí que o velho falou que aqueles adolescentes que estavam indo lá no cemitério pegaram coisas dele ali que deixou ele sem o descanso dele e que o que eles fizeram foi terrível na sepultura dele ali e que ia morrer um por um. Aí o João, né, o coveiro, ficou apavorado com aquilo, que ele nunca tinha visto aquilo ali dentro do cemitério, nem tão pouco um morto aparecer para ele e falar, né? Diz ele que escutava, né, gente? Porque na verdade assim não fala, né, diretamente, mas a pessoa parece que escuta aquilo ali, né? E aí o velho desapareceu, o seu João correu e entrou para dentro da casa dele e diz ele que aquela noite ele nem dormiu, que ele ficou apavorado mesmo com aquilo ali que ele tinha visto. Porque até então, dos anos que ele trabalhava nesse cemitério, ele nunca tinha visto nada.
E ali ele foi, né? Ele foi, deitou, não conseguiu dormir e pensando só no que o velho tinha falado em relação aos adolescentes que vira e mexe estava ali no cemitério mesmo. E quando foi nessa manhã, na manhã seguinte, diz o João que estava lá limpando os túmulos lá, chegou uma funerária e desceram lá na capela, dentro do cemitério tem uma capela onde que eles faziam o velório, né? E desceu com um caixão e nisso ele foi lá olhar, né? Quando ele olhou, que ele viu o caixão lá, a pessoa que estava morta dentro do caixão era um dos adolescentes. Foi aí que ele apavorou, porque ele conhecia os 3 adolescentes que ficavam ali, que vira e mexe estava ali dentro do cemitério. E aí ele apavorou, porque o rapazinho novo e tudo, né? E ele nem sabia de que tinha morrido nem nada. E ele reconheceu realmente que era um dos rapazes que ficava entrando ali dentro do cemitério. E que aquilo não saiu da cabeça dele, e aí ele ficou esperando, né? Pelo outro, que eram 3, pelo outro e pela menina, pela garota também. E nisso chegou os 2, a garota e o outro rapaz, e o outro menino. Foi aí que o João aproximou deles, né? E contou, falou com eles o que eles tinham feito no túmulo do senhor lá, né? E contou o que tinha acontecido uma noite anterior com ele ali dentro do cemitério. Foi aí que os 2 não quiseram responder nada, ficaram apavorados, amedrontados com aquilo tudo, e eles não esperaram nem o enterro não, eles foram embora. Nem esperaram o enterro do amigo. Eles ficaram tão apavorados com a história com que o coveiro contou para eles que eles não quiseram nem saber de ficar ali. E foram embora. Aí quando foi um belo dia, né? A, a, a menina, que na verdade o nome dela era Larissa, ela contou. Aí ela teve com o coveiro, né? Ela contou que eles tinham mesmo a mania de entrar ali dentro do cemitério, mas não para fazer mal nenhum, não. Era mesmo para beber, eles bebiam ali entre os túmulos e ficavam contando histórias de terror. Mas nunca mexeram em nada dentro do cemitério, não. Mas teve um dia que esse que tinha morrido, o primeiro que morreu, ela contou que ele um dia fez uma brincadeira lá e falou, né, que era para cada um entrar lá no cemitério e tirar uma coisa lá de dentro. E depois eles iam reunir numa das casas de algum de um dos 3 ali para mostrar o que cada um tirou dos túmulos ali dentro do cemitério, coisa que eles nunca tinham feito. E aí eles fizeram mesmo, que eles estavam fazendo tipo uma brincadeira mesmo entre eles, né, para ver qual que pegava o negócio mais estranho, sei lá, uma coisa assim. E ela conta que um dia que os pais dela não estavam em casa, estavam fora, ela reuniu com eles 2 lá dentro da casa dela. Foi aí que eles mostraram, né, o que cada um tirou. Ela tinha tirado uma foto de uma velha, de uma senhora, do túmulo lá, e o outro tirou um vaso de flores, e esse que morreu veio com um saco com um pano, com o crânio de um defunto, que era justamente desse senhor, né, que apareceu pro coveiro. Aí diz que nessa hora que eles viram o crânio, né, eles ficaram com raiva e os outros 2, a Larissa e o outro, e falaram, não, nós vamos ter que devolver agora isso aí. Nós não vamos poder ficar com isso em casa, não. É o cúmulo ter feito uma coisa dessa, porque até então eles tiraram foto, tiraram flores e tudo, né? E na verdade a foto que ela tirou era justamente do túmulo ao lado desse senhor que apareceu pro coveiro. Era da esposa dele a foto. E as flores
que o outro tirou era dos dois túmulos. Um do lado do outro, era dos dois. Aí a Larissa disse que nesse momento que eles tinham mostrado tudo ali e tal, né? O telefone tocou e uma mulher virou, perguntou se eles gostavam muito de flores e desligou o telefone. Aí a Larissa ficou apavorada e falou: gente do céu, quem foi que ligou? Quem tá sabendo que a gente tirou essas coisas lá de dentro do cemitério? E aí ela estranhou, ainda achou que fosse alguma brincadeira, né? E ela foi e correu e falou com eles: gente, é melhor a gente entregar mesmo isso. Vão esperar anoitecer ou no outro dia, não sei como é que eles fizeram. A gente vai à noite e devolve tudo, porque não foi certo o que nós fizemos, né? Ela reconheceu junto com outros, com o outro, né? Principalmente em relação ao crânio que o mais velho pegou. Aí sim, ela foi e eles foram guardar as coisas lá num quartinho lá na casa dela, lá embaixo, onde que o pessoal do prédio tudo guardava coisas mais velhas. E eles esperaram para ir. Só que nesse meio tempo, né, um morreu, que foi justamente, ele morreu enforcado, ele se matou. Os dois apavoraram, a Larissa e o outro, falaram: olha, mas por que ele tirou a vida dele? Foi aí que o coveiro tinha contado, depois contou a história toda e tudo, né? Foi isso que aconteceu. Bom, resumindo, o que aconteceu depois? A Larissa ficou apavorada, acabou que eles não devolveram nada, né? E diz ela que ela, naquela coisa dela ali, quando foi dentro de casa, meio apavorada, porque o amigo tinha se enforcado, do nada, né? Um menino novo. E diz ela que quando ela vê, ela prestou atenção, perto da casa dela estava alvoroço danado de bombeiro, polícia e tudo, e justamente na casa do outro amigo dela, que frequentava o cemitério. E diz ela que quando viu aquele tumulto lá em frente ao prédio dele, ela desceu correndo e foi lá para ver o que tinha acontecido. E para espanto dela, o que aconteceu? O outro pulou não sei de qual andar lá em cima e explodiu a cabeça lá embaixo. Diz ela que foi uma cena terrível, ela ficou apavorada com aquilo. E nisso, o coveiro depois, né, recebeu lá no cemitério esse segundo caixão lacrado. Nem aberto estava, já estava lacrado, lá na capela, para poder ser enterrado depois. E aí ele nem sabia que era o segundo, ele só ficou sabendo, o coveiro, né? Só ficou sabendo que era o segundo rapaz, porque tinha a foto dele, porque até então o caixão foi lacrado. E aí ele apavorou. Foi nisso que depois ele ficou esperando a menina ir lá, né? Para poder entregar as coisas que eles tinham tirado, que até então ele nem sabia que ela, né? Mas aí que ela contou que tinha tirado essas coisas e tudo, e ele estava esperando ela chegar. Mas só que ela não apareceu. Foi aí que depois ela mesmo ficou muito apavorada com aquilo tudo que estava acontecendo. Ela bateu na casa do seu João, lá dentro do cemitério, e relatou tudo para ele, contou tudo para ele, e ele falou com ela: olha, nós precisamos entregar esses objetos que vocês tiraram. Aí ele perguntou onde estavam, ela contou que estava lá num quartinho, lá nos fundos da casa dela, lá embaixo, do prédio. Ela foi lá, recolheu tudo, os vasos de flores já estavam tudo seca, né? Mas ela pôs tudo dentro de um saco e levou para casa do coveiro. Chegando lá, o coveiro foi com ela até a sepultura, colocou o crânio no lugar que era do senhor, né? E as folhas, as flores eram dos dois túmulos
E a foto da esposa dele, o coveiro colocou no lugar também, que a sepultura dela ficava ao lado da sepultura dele. E aí ele tinha levado umas velas, acendeu essas velas lá e pediu a ela para rezarem, né, orarem ali, para ela pedir perdão por tudo que tinha feito ali no túmulo deles, né? E foi aí que os dois rezaram muito e ali, e ela depois pediu até em voz alta perdão e tal. E diz o seu João que depois que terminou as orações ali tudo do túmulo, né? Veio uma brisa assim, ó, e passou por eles assim, parecia que assim, tinha aceitado o pedido de perdão dela. E aí acabou. Terminou aí, né? Diz o seu João que depois disso ficou sabendo que ela ainda estava bem e tudo, ela estava levando a vida dela, ela está viva até hoje, e é o que ele conta, né? Que ele mesmo, até ele faz as rondas dele mais cedo, ele não teve mais, depois disso que aconteceu, ele não teve mais aquela coisa de ficar rondando o cemitério a noite toda, ele não viu mais menino nenhum ali dentro, porque antes era só os três mesmo, e ele conta que não viu mais o senhor, o velho, né, sentado na sepultura. O que ele viu depois de tudo isso que aconteceu foram os dois rapazes vagando pelo cemitério. Foi a única coisa que ele disse que ainda viu. Mas depois disso ele não quis mais ficar fazendo ronda ali dentro à noite no cemitério, não. Mas que é o que ele conta. Acho que pela maneira que os dois morreram, né, que foi muito violento, eles ficaram ali vagando dentro do cemitério. É isso, gente, esse conto aí, né, esse relato desse coveiro, que diz ele que realmente aconteceu, né, que foi terrível, mas que as pessoas deviam respeitar o descanso, né, dos outros ali. Independente de qualquer coisa, devia respeitar. E é coisas que até hoje acontecem isso demais, mas demais. Eles violarem túmulos e tirar ossos, crânios. Isso é o que mais acontece. A gente é porque às vezes não fica sabendo, mas é o que mais acontece. É isso aí, gente. Fica aí mais essa história. E é que eu ia contar antes, porque a história é muito comprida, gente. Então eu faço como que eu posso falar? Eu reduzo um pouquinho para não ficar muito comprida. Mas o seu João, ele fez a ronda, né? Aliás, ele ia fazer a ronda, mas antes dele fazer a ronda no cemitério, ele disse que bateram na porta dele assim. Ele disse que abriu, quando ele abriu não viu ninguém, né? Aí, isso foi quando ele viu o velho, tá, gente? Que essa parte eu esqueci de contar. Aí ele pensou que fosse brincadeira dos rapazes, né? Dessa turminha que ficava lá, e entrou para dentro de casa. Aí nisso, quando ele chegou da janela, é que ele viu o senhor, foi aí que ele apavorou, né? E saiu de novo e foi fazer a ronda, tá? Essa parte eu esqueci, porque eu tento resumir o máximo, mas tem coisas que a gente precisa contar. Mas essa é a história, né? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Ô, gente, se vocês têm uma história, manda para mim pelo meu e-mail. É muito bom para mim poder contar aqui, porque tem hora que eu não consigo histórias, porque eu gosto de contar histórias aqui que realmente aconteceram, de uma maneira ou de outra aconteceram, né? Eu não gosto de contar mentira também, não. Eu gosto de contar as histórias baseadas em fatos reais mesmo, tá bom? Então, se você tem uma história, manda pelo meu e-mail. Vou ter o maior prazer em contar a sua história aqui, tá? Bom, se você gostou dessa história, deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo. Deixe seu comentário. Não esqueça, gente, de deixar um joinha aí para Rose Ruas. E se você gostou, clica no valeu aqui embaixo. Clica no valeu, vai ajudar muito o meu canal, tá bom? Quem não for inscrito no meu canal, se inscreve. Deixa um joinha aí para mim. Clica no sininho para receber todas as notificações. E a partir de hoje, gente, se Deus quiser, todos os sábados eu estarei voltando aqui com minhas histórias. Tá bom?
Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, até a próxima história. Tchau, tchau.